Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez no canal. Queria agradecer todo mundo que vem comentando, se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito, se inscreve por favor, aciona o sininho para receber as nossas atualizações de conteúdo. Hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, Vicente Bona, consultor de projetos. Tudo bem, Vicente? Seja bem-vindo no canal. Olá, Moderno, tudo bem? E você? Tudo jóia, meu amigo. Vicente, conta um pouquinho para nós da sua trajetória, né, sua carreira, fala um pouquinho sobre você, aí especialista em projetos, principalmente focado em projetos financeiros. Isso, eu venho atuando aí dentro do mercado financeiro desde 2006, ou seja, já há 14 anos implantando projetos, grandes projetos, eu diria, em quase 100% do mercado financeiro e atuando com todos os tipos de produtos que a gente vai destrinchar aí dentro do nosso bate-papo hoje. Bacana. Eu vou soltar a vinheta aqui então e daí a gente já começa com o nosso bate-papo, que eu acho que vai interessar muita gente esse assunto. Perfeito. Vamos lá então, Vicente. O pessoal está querendo saber o que que nós vamos abordar aqui de sistemas financeiros. É um assunto que ele é muito interessante, principalmente porque faz parte de um setor aí no, é, mexe com economia, enfim, é fundamental que exija. E a gente É, separou, pode falar. só vamos separar um pouco, né? A gente vai falar para sistemas dentro do mercado financeiro, né? Porque quando a gente fala de sistemas financeiros, a gente vai englobar a indústria, todo esse modelo aí que a gente não vai, neste momento, a gente não vai entrar na conversa. Tá bom, Tá bom? fechado. Vamos lá. Coluna Liderança Ágil, tópico aplicação. Nós vamos falar aí sobre sistemas financeiros, estou focado na ideia de projeto. Vou começar aqui com uma pergunta, Vicente, por favor. Vicente Bona, nosso especialista aí. O que são projetos de sistemas financeiros? Então, que acho que é um pouco disso que você já estava abordando. Isso. O que a gente pode falar é o seguinte: hoje em dia não, já desde 2000, por exemplo, a gente tá vendo os bancos construírem cada vez mais sistema para controlar todas as partes da operação financeira, né? Então a gente tem uma parte que funciona como se fosse um RP, que ele controla desde a entrada da operação até a parte que ele faz uma remessa de informações legais para o legislador desse mercado, que é o Bacen. Tá? E aí, desse tudo, a gente tem determinado vários processos que podem estar ali dentro ou não, plugados ou não. Você pode ter sistema controlando ou pode continuar sendo feito em planilha Excel, tá bom? E assim como você tem uma divisão dentro dos próprios produtos, porque não faz muito sentido você encaixar ter um sistema que controla uma operação de varejo e tentar dentro dessa operação de varejo você colocar uma operação de tesouraria. São coisas bem ambíguas, bem diferentes, né? E aí, tecnicamente, não faz muito sentido ali a gente ter ali dentro. E então, por isso que você acaba segmentando basicamente os seus sistemas por produtos financeiros, que aí a gente vai ter vários aí, a gente vai ter CDC, a gente vai ter operação de tesouraria, derivativos, renda fixa, renda variável, uma enormidade de produtos com várias visões aí dentro, tá bom? E basicamente sempre eles vão ter algumas divisões bem básicas. Eles vão ter um front office, vão ter um back office, vão ter um contábil e vão ter informações legais. Lógico que dentro desses quatro universos, o mundo é gigante. Legal. A gente passou aqui rapidamente, então, na ideia aqui de conceitos e já comentou de alguns produtos aí que você falou. Aí, só para ficar claro aqui para quem está assistindo a gente, os produtos eles variam do varejo ao atacado, se é assim que posso dizer é a melhor maneira. Ou seja, eu tenho produtos que atendem o consumidor final e tenho produtos que atendem a outros parceiros financeiros aí dentro das instituições financeiras, entre um banco e uma financeira, por exemplo. Enfim, eu tenho uma infinidade de produtos
que eles ligam então ao consumidor final ou entre duas empresas do setor. E essa operação que existe por trás, seja para o cliente final ou seja entre empresas, existem processos e os sistemas, os módulos, eles atendem esses processos numa tentativa muitas vezes até de automatizar cada vez mais isso, né? Que a gente vem enxergando isso no mercado, lá fora, no Brasil. Exato, é exatamente esse o ponto. Então, sempre uma operação financeira, ela vai ter o banco que está fazendo numa ponta, ela vai ter um cliente na outra ponta, seja qual for esse cliente, se é um outro banco, uma outra financeira, um cliente, uma pessoa física, como nós dois, ou uma pessoa jurídica, aí a pessoa jurídica, o mundo é gigante, né? Sim. E aí ela sempre vai ter uma data de início e uma data de vencimento. Basicamente, toda operação financeira é pautada por essas 4 variáveis aí. Então, esse processo aqui que eu estou dizendo aqui, ele tem uma data de início, uma data de fim, uma compensação, etc. Ele liga pessoas, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Exatamente. O banco ele pode ser meramente um intermediador, ele pode acontecer também, mas ele sempre vai ter em uma ponta um cliente e ele vai estar na outra ponta. Porque se ele, por exemplo, um produto de 2770 aí, ele numa ponta ativa ele está com um cliente aqui dentro e na ponta passiva ele está lá fora. Então ele sempre tem uma ponta, ele sempre tem uma ponta com o cliente, ele nunca está sozinho ali. Sim, de uma certa maneira sempre chega até o cliente. E aí a gente Isso. pode ter mais pessoas aqui jurídicas intermediando, ou seja, mais instituições. Agora, uma dúvida. Os módulos, né, desses sistemas financeiros, você comentou aqui que eu achei importante, a sua abordagem. Frisar, não se misturam, né? Então eu tenho os sistemas financeiros, eles se separam de acordo com os processos aí ou produtos, para que Uhum. esses módulos eles não se misturem, mas eles se conversam, né? Acaba Eles gerando uma têm teia, né? Uma é, rede de informação. completamente. É como se fosse aquela cadeia de produção que é feita numa indústria, né? Então, imagina que o primeiro elo da corrente eu tenho o front office, aí o segundo elo da corrente ali eu tenho o back office, aí o terceiro elo da corrente é o contábil e uma informações legais plugado como último elo, que é onde que vai o controller disso daí tudo, né? E aí, então, basicamente, uma operação financeira, né, uma operação dentro do mercado financeiro, ele vai ter que passar por todas essas pontas, porque o back office vai precisar de informações que foram geradas dentro do front office. E aí o contábil pega dos outros dois e assim as informações legais pega dos outros três. Então, de Sim. qualquer forma, ele tem um processo ali dentro. O pessoal que está assistindo a gente não tem muita familiaridade. A ideia de front office, assim, puramente dizendo, ela não necessariamente ela faz frente com o cliente, mas é o onboarding, é a entrada desse processo aí, desse produto financeiro. Se eu estivesse falando de poupança, que é um produtinho simples, um exemplo de front office. É o próprio internet banking, o Bem, próprio aplicativo. Tem várias formas. Você pode ter também um próprio agente dentro do banco operando o front office para um cliente, uma pessoa jurídica que ele só enviou as documentações e fez a operação financeira. beleza. Então, ou eu acesso pelo aplicativo ou pela internet, ou se eu for até a agência, eu tenho um gerente sentado no computadorzinho dele, tem um front-end ali, um front office, e ele está fazendo ali o uso. É, Ah, exatamente. Que ele tá fazendo. O que a gente chama o termo correto aí, ele está fazendo a boletagem da operação, né? tá. Porque naquele momento, até ter o desembolso do dinheiro, aquilo lá contabilmente não existe. E, Então, entendi. na hora que você tem o desembolso, que essa operação vai para dentro do back-office, que ela passa a vigorar, a entrar dentro da carteira do banco, tudo isso daí. E aí, uma vez que essa informação entra, né, vai para dentro do banco, ali dentro eu tenho algumas regras, algumas compensações, enfim, é o que É, a gente chama de back-office. back-office, porque aí eu tenho a parte de baixa, eu tenho a parte de controle da operação, eu tenho a parte do Fraude. controle da carteira, a parte de fraude, eu tenho toda a parte de controle, basicamente, ela está dentro do back-office, né? Hoje em dia ela está cada vez mais automatizada, cada vez menos dependente da interação humana, mas você imagina que há 25 anos atrás, 30 anos atrás, o Era pessoal tudo ficava manual, baixando manual aí, fazia a compensação manual do cheque e dava baixa manual. com formulários e tudo mais. Era bonito de Exatamente. ver, né?
Vamos, Era, pass... era. Vamos passar aqui agora para uma ideia de exemplos de sistemas financeiros. Eu sei que existem centenas, dezenas, e eu acho até que muda conforme regiões, países, mas vamos focar aqui No no Brasil, por Brasil. favor. Por favor, ajuda muito, né? É. Temos aqui anotado, colinha que você passou para mim, Autobank, função, sistemas próprios. Quer comentar um pouco sobre isso? Isso, a gente tem uma gama de sistemas que eu chamo de RP aí, que fazem o controle dessas operações e que são o que a gente chama de sistemas terceiros, né? Então a gente tem o T-Bank, a gente tem a TOTOS, a gente tem a Função, a gente tem a Matera, uma infinidade de sistemas aí. E basicamente, dentro desses sistemas que eu chamo de RP, que ele controla toda a vida da operação financeira, Uhum. né, toda a vida de uma operação bancária, também vão ter outros sistemas satélites ali que vão ser plugados dentro desses sistemas. Eles vão poder fazer a parte de escoragem do cliente, eles vão controlar a parte de risco e de fraude, eles vão controlar toda a parte tributária, ou eles podem controlar somente a parte contábil, risco liquidez, risco de mercado. Tem uma série de satélites que vão acoplando aí, porque você tem que tentar obter o maior lucro possível dentro daquela operação. E aí você vai automatizando o teu processo para te dar uma visualização do como está a tua saúde financeira. É onde os módulos que a gente comentou anteriormente estão dispostos, né? Dentro desses sistemas de RP e ali quanto mais integrados eles estiverem, automatizados, sem intervenção humana, mais lucrativo teoricamente eles são, rápidos, enfim, você consegue fazer. Exato. E logicamente a gente tem os grandes players aí, né, como o Banco do Brasil, como o Itaú, como o Bradesco, eles acabam indo para uma gama de sistemas próprios, eles não adquirem sistemas terceiros e desenvolvem esses sistemas dentro de casa. Sim, Um produto ou outro a gente acaba tendo uma diferenciação de esse grande player vê que ele quer entrar num produto novo e tá muito difícil dele começar a desenvolver, é um projeto de 2 anos, o mercado está bombando naquele momento, então ele acaba fazendo uma aquisição de um sistema terceiro, mas a infinidade de integrações é gigante. então deixa eu ver se eu entendi aí para o pessoal que está nos assistindo. Ficou claro para mim, achei super fácil sua explicação. Vou tentar, vou falar a mesma coisa que você falou, você me corrige se eu estiver errado, mas para o pessoal que está assistindo que tem menos familiaridade, as instituições financeiras menores muitas vezes contratam os serviços de empresas de software para desenvolver esses sistemas, ou já tem até pronto e ela compra esse sistema pronto. Então, Exato. uma instituição financeira A e uma instituição financeira B podem estar usando o mesmo sistema que é de um fabricante. Ou em contrapartidas, em geral, assim, não é uma regra generalista, mas assim, em grande movimento a gente vê que as instituições financeiras maiores, são os grandes players, eles acabam optando por, ao invés de comprar um produto pronto aí do mercado, ou mandar fazer um produto pronto, mandar fazer, aliás, um produto numa software house, eles mesmos fabricam com a mão de obra deles de tecnologia esses produtos para garantir talvez uma operação com maior segurança. Eu não sei o motivo, acho que isso daria uma pauta para não entrar nele, mas é Exato. esse o cenário que você desenhou aqui para gente. Basicamente é isso. Os grandes players normalmente desenvolvem sistema dentro. Lógico que existem essas empresas que eu falei, elas estão dentro dos próprios sistemas, dentro dos próprios bancos, dos grandes players, mas em suma, esses sistemas terceiros que a gente chama, elas estão de bancos médios para baixo, né? Então, os grandes players acabam desenvolvendo internamente. Legal. Aí não só bancos, né? A gente tem outros tipos de financeiras, né? Só para deixar Isso. claro, A né? gente tem financeiras aí que acabam tem um limite de operação e eles acabam tendo também contratando esses sistemas terceiros aí, que eles basicamente são um sistema de prateleira, né? Sim, O core tá pronto. entendi. Então, quando ele contrata um Outbank da vida lá para controlar uma operação de capital de giro, é um sistema de prateleira que ele vai lá e coloca e ele vai ter que customizar as suas interfaces aí de integração com outros sistemas satélites. É O core ali ele vai estar pronto. É só basicamente, colocar para rodar
é colocar para rodar, parametrizar e ele está funcionando. Basicamente, fazendo uma analogia com outro tipo de negócio, se eu fosse montar um restaurante, eu poderia contratar os garçons que eles já estão treinados ou poderia dar o meu próprio treinamento. Então, quando você vê uma rede de restaurantes como um Outback, bem provável eles tenham o próprio treinamento. Quando você vê um restaurante menor operando ali na sua vida, no seu bairro, ele já contrata um garçom que saiba trabalhar com todos os quesitos. O É, pessoal aí do Outback me perdoe se eu falei alguma besteira, mas estou tentando fazer uma analogia com relação a essa contratação de um sistema pronto e relativizando aí com um sistema que eu vou fabricar dentro de casa. basicamente, eu vou fazer um paralelo um pouco mais abrangente do modismo que está hoje, né? Imagina que você vai abrir uma loja virtual, você pode desenvolver o teu e-commerce ou você pode plugar tua loja virtual dentro de algum marketplace. O sistema lá Perfeito, está pronto Vicente. lá e Melhor você plugou analogia isso não dentro. há. Perfeito. Muito bom. É exatamente isso. Então vamos passar aqui agora para a ideia de principais desafios, porque assim, o pessoal está assistindo a gente quer saber quando é que a gente vai entrar na agilidade? Eu acho que já ficou claro aqui como é que funciona o sistema financeiro. Então, não o sistema financeiro no âmbito aí de ciência monetária, né? Mas sim sistemas de software mesmo, né? Coisas que se relacionam aí, que é da onde você faz aí grande carreira de consultor de projetos, ou seja, trabalha sobre essa ótica de construir esses sistemas, implantar os sistemas que já estão prontos dentro das empresas, enfim. Eu já sei que você já fez um pouco de tudo aí dentro desse mercado. Quantos anos são de profissão, Vicente? Só no mercado financeiro já são 14 anos, desde 2006. 14 anos fazendo isso. Então eu tenho aqui a ideia de principais desafios e como o ágil vem colaborando. E a gente colocou a ideia do cascata, que é o método tradicional de se construir as coisas, parecido aí com engenharia civil, né? Uma atividade ela acaba para começar outra, então vai cascateando ali as ideias, né, as atividades. Tem uma ideia aí de proposta de valor que eu acho legal você comentar. Cerimônias aí, ou eventos, reuniões e o próprio desperdício em si, que você queria abordar sobre essa ideia de como é que o ágil vem colaborando, Vicente. O que que você acha? Então, você imagina que nem já estou ficando velho, né? Então, há 14 anos eu venho fazendo esse tipo de coisa. E há 14 anos atrás, a gente começou no que existia na época para cá, né, aqui no Brasil, que era a implantação via cascata. Então, você tinha lá toda a parte de especificação, depois o desenvolvimento, testes, homologação, implantação e produção. Depois que você fazia todo esse processo, que você começava a ver a tua operação rodar. Ou O seja, que eu tinha uma série de atividades aqui para depois de alguns meses, eu concluindo elas, no final desse período que todo de meses ou até anos, é que eu ia ver ela rodando. Então, a expectativa era exatamente. muito grande e não chegava nunca, né? Parece um prédio de 20 andares que não se entrega, né? E assim, e como por serem projetos pequenos, né, ou até mesmo projetos grandes, mas assim, se você não pegava o PMBOK lá da vida e aplicava ele 100% lá, para fazer ele rodar 100%, porque isso daí era o exemplo que você deu é perfeito, eram para projetos da indústria civil, Ou não era aeronáutica ou também, aeronáutica né? também, tanto faz, mas eram projetos de 20 anos, sei lá, projeto de 3 anos, 4 anos, 5 anos, você tinha toda uma especificidade muito grande para fazer esse tipo de coisa. Software é muito ágil, mercado financeiro, então, se fala, né? Hoje você está ganhando dinheiro, amanhã você está perdendo. Então você tinha um desperdício ali. Hoje você quer que o site lá, o front office, que nem o exemplo que eu te dei, seja vermelho e amanhã você quer que seja verde. Sim. Você não, você tinha um desperdício. Hoje você contratou um sistema satélite legado para mandar essa informação e amanhã você não quer mais esse sistema. E era exatamente esse desperdício de dinheiro que tinha de você ficar especificando, desenvolvendo, testando, homologando e quando chegava em produção não utilizava. E também eu E vi muito, muita ideia assim ao longo da minha carreira, nessa próxima de tipo de projeto em desenvolvimento de software. Se pedia muito relatório também, que se achava que ia utilizar, né? Porque tinha uma ideia de que aquele relatório seria útil.
gastava-se muito dinheiro para poder fazer análise de dados, deixar todo o ambiente de infraestrutura montado para atender aquele tipo de relatório que ele condensa muitas informações, faz com que o resultado chegue, né, já contabilizado, somarizado, e Sim. muitas vezes esse relatório nunca era utilizado. A equipe não usava, né? Nem a liderança, nem ninguém. E aí você ia ver, gastou milhares de reais, milhões de reais para fazer alguns relatórios ali que ninguém usava. Exatamente. O banco, o sistema financeiro, né, hoje, ele está indo para uma linha de zerar esses desperdícios, entregando cada vez mais a gestão desse tipo de coisa para dentro para cima do usuário em si, para o usuário final lá, seja quem for, se vai ser o próprio cliente ou se vai ser uma pessoa que controla a carteira, a rentabilidade da carteira. Eu te dou todas as informações e você faz a tua ciência de dados aí. Eu te dou os dados na realidade, né? E você faz esse controle. Só que para chegar nesse tipo de coisa, o pessoal foi vendo que precisava de zerar os desperdícios, né? Começar a ter uma proposta de valor, começar a entregar valor para o cliente, né? Entregar resultado financeiro para o banco, para ele começar a fazer, desculpa o termo, porque a gente vai sair um pouco do ágil, né? Mas tentar começar a fazer o ROI aí, fazer um payback do que ele está realmente investindo ali dentro. Para Sim, ele começar a ter uma visualização da grana que está saindo e começar a repor isso daí. entendi. Parte de cerimônias, acho que um pouco da proposta de valor se abordou, que é justamente isso, né? Entregar o que tem valor, evitando desperdício. Quer comentar um pouco sobre cerimônias? Não sei se a E, gente falou um pouco disso. isso, e aí você imagina que nessa transição do cascata para o ágil, a primeira coisa que as pessoas foram fazendo não foram nem aplicando o Scrum lá dentro, né? Porque elas começaram a ver que elas perdiam o controle. Quantas e quantas vezes você chegava para implantar o projeto lá, o programador tinha que te entregar no dia 8/12/2020, você chegava no 8/12/2020 às 18 horas, e ele chegava para você, não, eu nem comecei, porque vieram outras prioridades, e aí você ficava perdido nesse tipo de situação. Sim. E aí você começa a adotar uma daily, que é justamente para isso, para você saber o que está acontecendo, o que todo mundo criar um engajamento entre todo mundo, né? Então você começa a visualizar esse tipo de coisa. Então, aqui a gente está trazendo já um pouco para a ideia, mesmo que eu ainda não esteja numa equipe que adotou o Scrum, mas algumas boas práticas, né, de métodos ágeis que existem mais frameworks, ferramentas trabalhando. Uma delas aí você Uhum. comentou uma reunião diária, uma daily. Começa a trazer para dentro desse universo dessas pessoas que trabalham aí um sentido para poder fazer um alinhamento, um checkpoint, e entender se aquilo está sendo construído de uma maneira correta. Exato, e também assim, na época era gerente de projeto, né, para ele ter uma visibilidade do que está todo mundo fazendo ou não está fazendo. O que que Não tá tem rolando, né? o que está rolando. Mas eu acho que o principal da daily ali era mais criar um engajamento entre o time, né? Porque muitas das vezes ninguém tinha a real noção do que era aquele projeto, por mais que você fizesse reunião de kickoff com os líderes das pessoas, na hora que você chega lá no mais baixo nível, que você tem que criar esse engajamento com todo mundo se sentir parte daquele projeto. Sim. É um pouco o que a gente aborda até como propósito e tudo mais, tem a ver com isso daí, né? E Espírito de dono, né? Aquela exato. sensação que o cara tem, aí ele compra a ideia e ele colabora, ele inclusive, como entende do negócio ou passa a entender, ele começa a dar sugestões de um melhor desenvolvimento ali que entregue mais valor, né? Isso. E aí você começando a implantar algumas cerimônias, como um refinamento ou uma daily, até mesmo a sprint planning, tanto faz, você cria todo esse engajamento e você começa a fazer uma parte da divisão no teu projeto em cima de pequenos projetos, desculpa, né? Tem um grande projeto com pequenos projetos ali, que a gente pode chamar de squad, e a gente vai agrupando as pessoas, e você começa a entregar a proposta de valor para o cliente muito antes. Ou seja, o teu cliente final começa a receber o resultado desse projeto antes do que o cascata, que ele esperava no mínimo 3 meses para conseguir fazer uma implantação de um produto. Entendi. Eu encurto o tempo e começo a entregar valor. Então, já que a gente Exato. entrou nessa última parte aí,
dessas dicas para fintechs, empresas desse setor financeiro, né? Não necessariamente bancos, né? Vamos entender que empresa financeira pode ser da maquininha, pode ser o que gera empréstimo, enfim. Acho até que você tem mais propriedade para uma lotérica também, não faz de ficar longe de uma empresa desse setor, enfim. Eu tenho aqui algumas dicas para fintechs, para essas empresas, nessa adoção da metodologia ágil para gerenciar projetos e até, quem sabe, a própria operação, porque hoje a gente traz fazer um merchandising aqui do nosso produto, aqui do nosso curso, o infoproduto, que a gente tem o Otto Framework, que é justamente métodos ágeis para quem não trabalha com projetos em torno deles. Então, imagina aqui que os outros departamentos que estão em torno de quem gerencia projeto e de quem faz projeto carecem de métodos ágeis e é diferente um pouco o formato, mas a gente tem essa solução aí. Depois procurem nas descrições, vou deixar o link. Eu tenho aqui o que você passou aqui para mim foi falar um pouco sobre as informações legais, o critério de squad, que você já entrou nele e comentou um pouco, esse conceito de épico e uma ideia sobre o Scrum dos Scrums e PO dos POs, né? Uma reunião aí do Product Owners com outros Product Owners. Eu acho assim, o grande problema na adoção da 100% da metodologia ágil aí dentro de uma implantação, de uma criação de sistema do zero, um sistema desse tamanho, um RP do zero, é que você não consegue fazer uma entrega de uma proposta de valor muito rápida se você não tiver toda a tua cadeia também já testada. Por isso que eu utilizei aí como um dos pontos as informações legais. Porque é o seguinte, não adianta nada eu pegar e desenvolver lá um aplicativo para fazer uma operação de financiamento de veículos. Esse aplicativo está lindo, maravilhoso, sendo que eu não desenvolvi nada do back-office, nada do contábil, nada das informações legais. Qual que é o ponto que eu estou querendo chegar? Dentro de um período de 5 dias úteis, ou seja, da segunda-feira até a sexta-feira, você tem que fazer a remessa de todas as informações para o Bacen até a terça-feira da semana subsequente. Sim. Então, você com certeza você tem que entregar a proposta de valor da cadeia inteira. E por isso que eu falo que você tem que dividir um projeto desse tamanho em squads, porque você basicamente você vai ter que ter um cara olhando front office, um time lá olhando front office, um time olhando o back office, outro contábil e o outro as informações legais, e aí para você fazer a gestão de tudo isso daí, a gente vai ter que ter o Scrum dos Scrums, a gente vai ter que ter o PO dos POs, e também a gente vai ter o Tech Lead, tipo, para fora disso daí, para que toda a parte técnica se converse e toda a parte de produtos e gestão esteja tudo indo na mesma direção. O que eu te dei de exemplo. Eu vou fazer um produto só de financiamento de veículos. Ou uma coisa mais simples, eu vou fazer um produto de empréstimo pessoal, um CDC puro e simples. Que aí o que ele vai fazer? Eu vou fazer toda a parte, eu tenho que fazer necessariamente a parte da entrada da operação, a parte do back-office, a parte do contábil e a parte de informações legais para eu conseguir fazer a entrega de proposta de valor. É difícil fazer isso para entregar em uma sprint? É praticamente impossível. Mas eu acho que assim você pode entregar várias propostas de valores até que você chegue em toda essa cadeia feita para você colocar essa operação para fora da sua instituição, para uma utilização realmente em produção. Então, tentando aqui, vou falar a mesma coisa que você falou, em outras palavras, a gente pegou esses épicos que você quebrou aí por partes. Então, cada parte dessa eu posso estar distribuindo para uma squad. Entenda que squad é um time, é uma equipe, um grupo de pessoas. A derivação desse nome veio lá do Spotify, né? O pessoal gosta de usar squads, de esquadrão. Então, uma equipe, grupos de trabalho pegam essas épicos, essas partes e fabricam. E para que eles estejam alinhados, então a gente tem uma reunião entre os Scrum Masters ou entre os Tech Leads e Team Leads e uma entre os donos de produto, aqui os Product Owners, para garantir que eles estão alinhados, tem sinergia nessas entregas. E aí você acredita que desse formato se consegue entregar, se não consegue entregar todo o valor numa única sprint,
a gente consegue, de alguma maneira, entregar um pequeno pedaço valoroso a cada interação, na medida que os times estão trabalhando simultaneamente dentro desse conceito. Correto, porque assim, o mercado financeiro brasileiro ele é regido muito fechado pelo Bacen, que é o Banco Central do Brasil, tá bom? Então você não consegue fazer uma operação financeira se você não prestar contas para ele. E ele tem várias informativos que você passa para ele de forma 100% eletrônica. Então, até mesmo a remessa da informação da operação financeira também passa por isso daí. E nesse sentido, você não consegue criar somente o front office sem ter que avisar o Bacen. Entendo. Agora um bônus aqui que está um pouco fora do que a gente tinha como pauta, mas eu acho que tem tudo a ver por causa de ser fintechs. Nós estamos entrando num ano agora, de 2021, com o Pix, com bancos digitais. Existe aí tecnologia suficiente para a criação de novos bancos, né? Já vinha numa grande crescente exponencial, sistemas financeiros sendo fabricados por empresas menores, não pelos grandes players, como você gosta de abordar. A tendência para 2021, Vicente, me corrija, é que aumente, então, esses entrantes, né? A gente tenha mais empresas entrando no setor financeiro. Eles vão entrar com o código do Pix, né? Mas eles não vão ser bancos. Sim, Porque, que nem eu falei, é um sistema extremamente fechado, tá? E que é legislado pelo Bacen. E para você virar o banco, você tem que ter um código junto, que é aquele código famoso lá, o 341 do Itaú, sim, 237 sim. do Código do Bradesco e tal, banco, né? etc. Exato. Então, assim, ele está abrindo um pouco do leque dele, mas o Sistema Financeiro Nacional lá, o CFN, ainda continua fechado. Ele tem a intenção, o Bacen já deu diversas declarações, que a intenção dele é abrir isso daí, né? Porque hoje a gente, se você for ver, a gente tem É seis o Open brancos aí. Bank que chama o projeto. O Open Bank não, ele vai abordar só o seguinte de eu ter a consulta das informações financeiras em qualquer uma das partes, em qualquer um dos bancos. O que ele quer fazer o Banco Central, que é uma forma de abaixar uma taxa de juros que é muito alta aqui no Brasil. Ele tem várias formas que ele está fazendo, que uma é dar segurança jurídica, outra dá uma segurança de liquidez, e a terceira forma é eu preciso ter mais bancos. Hoje nós temos poucos bancos aqui no Brasil e muitos bancos lá fora. E Eu cada vez mais vou, eu eles vou te querem. convidar para vir de novo aqui, Vicente, só para a gente falar sobre esse tema, porque eu já vi que ele é ótimo e a gente vai fazer mais uma coluna só para falar desse tema, com certeza. É, Aqui para a gente poder fechar, eu vou pedir para você, Vicente, concluir na sua opinião, né, naquilo que você tem como vivência. Eu já entendi, acho que todo mundo aqui que pôde assistir entendeu a complexidade que temos, né, a quantidade e a variedade, ou seja, você que é uma empresa que tem aí muitos times trabalhando simultaneamente, precisa ter algumas práticas do ágil para você poder entregar valor a todo instante de uma maneira aí mais efetiva, mais rápida muitas vezes do que nos métodos tradicionais que se levava muito tempo, que são oriundos aí da engenharia civil ou da aeronáutica, né? O tributo muda, a lei muda, quer dizer, tem de tudo do meio do caminho aqui quando a gente fala de sistema financeiro, então a coisa é um pouco diferente. É, Quer concluir com alguma coisa, Vicente? Você acha que eu deixei aqui passar? Eu acho que a adoção da metodologia ágil, ela vem para ficar dentro do mercado financeiro. Ela vem para automatizar cada vez mais os processos e, para mim, uma opinião particular, ao contrário do que dizem, eu acho que a roda gira e eu não vejo como uma forma de demissão em massa das pessoas. Mas também um dia a gente conversa só sobre esse ponto, que é mais polêmico. Com certeza esse assunto também é muito interessante. Bom, pessoal, eu queria agradecer imensamente aqui a presença do Vicente Bona, nosso consultor de projetos aqui com larga experiência de mercado. Agradecer a você que mais uma vez aí acompanhou a gente. Se não está inscrito, se inscreve.
liga o sininho, a gente vai ter mais conteúdos aí pela frente. Seja ágil, né? Seja da frente.